Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Lorena e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre galáxia e estrelas, parte da sequência didática 14. Então, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre as estrelas. Nós vimos como as estrelas nascem, como as estrelas se formam. Nós vimos que as estrelas nascem nas nebulosas. As nebulosas são imensas nuvens de gás e poeira compostas principalmente pelos elementos hidrogênio e hélio, né? E aí nós vimos que pode haver regiões da nebulosa com uma maior concentração de gases. E nessas regiões a força gravitacional ela é maior. E isso faz com que os gases eles se aproximam e haja uma contração dessa região. Quando o gás ele se contrai, o que acontece? Há um aumento da temperatura porque há um aumento da pressão. E quando a temperatura atinge uma determinada, chega a um determinado nível, né? Essa temperatura é alta o suficiente para permitir a fusão dos átomos de hidrogênio. E essa fusão, que é uma fusão nuclear, libera uma grande quantidade de energia e é assim que nasce uma estrela. Essa estrela, então, ela vai liberar essa energia na forma de luz e calor, beleza? Então, nós vimos que as estrelas elas são formadas internamente principalmente de hidrogênio. E é justamente esse hidrogênio que serve de combustível para que ocorra a produção da energia por parte dessa estrela. É o hidrogênio que, na fusão nuclear, ele alimenta essa estrela. Quando há uma diminuição da quantidade de energia, de hidrogênio, a estrela, consequentemente, ela vai começar a morrer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida das estrelas. Nós vimos como as estrelas nascem. Hoje a gente vai discutir um pouquinho como as estrelas morrem, ok? Bom, então na aula passada a gente falou sobre uma estrela que é a Betelgeuse, não sei se vocês lembram, que é a estrela alfa da constelação de Órion. Entretanto, nós vimos que, embora ela seja a estrela alfa da constelação de Órion, ela tem atualmente menos brilho do que a estrela beta da constelação de Órion. Então, olha só, a Betelgeuse está localizada, se a gente for usar a imagem do guerreiro, né, de Órion, ela está localizada no ombro do guerreiro. Para os tupinambás, ela estaria localizada no bico dos tucanos, né? E essa é a alfa de Órion, que é a Betelgeuse. E a beta de Órion, que é a Rigel, ela está localizada aqui, ó, no pé, no caso, no pé do guerreiro, ok? E aí nós vimos que, embora a Betelgeuse ela seja alfa, e essa nomenclatura ela foi cunhada de acordo com o brilho das estrelas, então as estrelas alfa elas seriam as estrelas mais brilhantes daquela constelação. Para a Betelgeuse, atualmente a gente não tem isso. A estrela mais brilhante é a Rigel. Por quê? Porque hoje a Betelgeuse ela está morrendo, ela está na fase terminal do seu ciclo de vida. Claro que não é uma vida biológica, né, que a estrela tem. E aí é isso que a gente vai discutir. E aí nós vimos na aula passada que a Betelgeuse ela pode explodir a qualquer momento, se é que ela já não explodiu e essa luz só não chegou aos nossos olhos ainda, da explosão da Betelgeuse, porque ela está localizada a 640 anos-luz de distância aproximadamente da Terra. Então nós vimos que a luz produzida e liberada na fusão nuclear da estrela Betelgeuse, ela vai demorar 640 anos para atingir a Terra, ok? Então, existe, né, essa expectativa da gente conseguir, daqui da Terra, visualizar a explosão da Betelgeuse. E essa expectativa é tão grande que existe, inclusive, uma página do Twitter que o nome é esse, né? Betelgeuse explodiu hoje? E aí tem vários seguidores, né? Essa página, ela foi... em 2020, no início de 2020, ela tinha quase 5 mil seguidores, então hoje ela já deve ter ultrapassado essa quantidade de seguidores certamente, e são pessoas que estão na expectativa da explosão da Betelgeuse. Mas por quê? Por que dessa expectativa? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Eu trouxe para vocês uma reportagem sobre isso, que passou na televisão, e aí vocês vão começar a entender por que as pessoas esperam tanto por essa explosão. Por que as pessoas querem mais que a Betelgeuse se exploda mesmo? Tá? Isso não vai gerar nenhum
problema aqui na Terra, já garanto, tá? Mas o que vai acontecer quando essa estrela morrer, quando essa estrela explodir? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, assiste aí, pessoal, essa reportagem que eu vou mostrar para vocês. Tão nova e tão perto do fim. O nosso Sol tem 4,6 bilhões de anos. A estrela Betelgeuse tem só 8 milhões e meio. Ela é 900 vezes maior do que o Sol e emite 100 mil vezes mais radiação. E quanto maiores são as estrelas, menos elas duram. Porque ela queima esse material mais rápido. Quando eu digo que ela queima, na verdade, ela usa esse material como combustível mais rápido. E chega um momento que ela não consegue se sustentar mais e ela morre. Betelgeuse significa o ombro do guerreiro. Era a imagem que os antigos viam na constelação de Órion. As estrelas, que a gente conhece como as Três Marias, eram o cinturão dele. Aqui no hemisfério sul, fica de cabeça para baixo. Betelgeuse é avermelhada e já foi uma das mais reluzentes, mas desde outubro passado anda bem apagadinha. Essa redução do brilho da Betelgeuse é tão marcante, está tão fora do padrão da estrela, que os astrônomos acreditam que é um indício muito forte de que ela está chegando ao fim, de que ela vai explodir. E muita gente já está preparando os telescópios para observar cada detalhe desse fenômeno, que pode acontecer a qualquer momento. Agora, enquanto você está assistindo essa reportagem, amanhã, no mês que vem, ou daqui a 100 mil anos. Isso já aconteceu. Esta é a nebulosa de Caranguejo. Foi o que sobrou da explosão de uma estrela em 1054. Cientistas chineses e árabes registraram que viram durante 2 anos a olho nu. E olha que ela estava 10 vezes mais longe da Terra do que a Betelgeuse. A gente vai ver um brilho que vai parecer a Lua no céu. E já vai ser uma coisa muito estranha pra gente. E à noite a gente vai ficar um espetáculo bonito e a gente vai conseguir vê-la durante o dia também. Show de dia e de noite para ver a olho nu, sem nada com o que se preocupar aqui na Terra. Nenhum tipo de perigo realmente não ameaça a vida da gente. A gente só vai ver um lindo espetáculo no céu e vai produzir muito material para os cientistas estudarem. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito grande, então a gente vai conseguir extrair dados que a gente nunca extraiu. Eu tô sentindo você bastante empolgado. A comunidade inteira tá torcendo para a morte da estrela. Eu quero que Betelgeuse se exploda, observando o céu naquele momento, como vai ser uma coisa linda. Então, pessoal, existe essa expectativa pela explosão da Betelgeuse, porque a Betelgeuse, quando ela morrer, por ela ser uma estrela muito massiva, ou seja, ela tem muita massa, ela vai gerar um fenômeno que é chamado de supernova. Né? A explosão de estrelas grandes, estrelas massivas, leva à formação de supernovas, que a gente vai discutir um pouquinho. E esse espetáculo vai ser visto aqui da Terra e vai ser realmente muito bonito. Pode durar, inclusive, meses e anos no céu da Terra. A gente vai conseguir visualizar essa supernova, essa luz, né, brilhando no céu durante o dia, inclusive, não só durante a noite, tá? Bom, mas como a pesquisadora disse, né, na reportagem, as estrelas massivas, as estrelas grandes, elas duram menos. Elas duram menos porque, por elas terem uma maior quantidade de massa, a força gravitacional delas, no interior delas, é maior. Então, como a força gravitacional delas é maior, isso faz com que ela se comprima e a compressão gera o aquecimento do seu núcleo. Então, quanto maior for a estrela, maior é a temperatura no interior do seu núcleo. E isso faz com que a fusão do hidrogênio ocorra mais rapidamente. Então, essa temperatura alta leva à fusão dos átomos de hidrogênio, né? Esse processo de fusão nuclear ele necessita de alta temperatura. Então, quanto mais alta for a temperatura no interior da estrela, mais rápido vai ocorrer a queima do hidrogênio. E o hidrogênio é o combustível da estrela. Então, quando começar a acabar hidrogênio dentro dessa estrela supermassiva, muito grande, o que vai acontecer? Com a fusão do hidrogênio, a gente tem a formação de hélio. E aí, o que vai acontecer é que, dependendo da temperatura no interior da estrela, se ela for alta o suficiente, e isso acontece só em estrelas grandes, o hélio vai começar a se fundir. E aí, depois que todo o hélio esgotar, os próximos elementos químicos, lítio, berílio, então a gente vai avançando na tabela periódica de acordo, né, com a formação de elementos químicos número atômico
maior, cada vez maior, então a gente vai avançando até que, dependendo das estrelas, como por exemplo a nossa estrela, o Sol, a temperatura dele é suficiente para formar até o carbono, que tem número atômico 6. Acima disso, a temperatura dele não será suficiente, tá? Mas existem estrelas que têm temperatura suficiente para permitir a fusão nuclear de átomos já com um número atômico maior, chegando até ao ferro, que o número atômico é 26. Mais do que o ferro, aí já não tem como, porque a energia necessária para a fusão nuclear dos átomos de ferro é maior do que a energia produzida pela fusão nuclear. Então aí a gente já não consegue. Então, o máximo que a gente consegue atingir no interior de uma estrela é a temperatura necessária para que ocorra a fusão de átomos de ferro. Então, reparem que para estrelas muito massivas, como a massa é muito grande, isso faz com que haja uma contração, né, dessa estrela no seu núcleo e isso leva a um aumento de pressão. E esse aumento de pressão leva a uma temperatura muito elevada. Então, estrelas muito grandes, como a temperatura é muito alta, elas queimam seu combustível mais rápido e elas duram menos. O Sol, ele não é uma estrela muito grande. Então, eu só vou mostrar para vocês, rapidinho, uma animação para vocês verem o que acontece, né, na fusão dos elementos químicos nas estrelas massivas. Como é que vai ocorrendo essa escalada na tabela periódica e a formação de novos elementos químicos no interior das estrelas. Então, nós vimos na aula passada que o hidrogênio dentro das estrelas, ele vai, por conta da alta temperatura, se fundir, formando átomos de hélio, e isso vai liberar uma grande quantidade de energia que ativa a fusão de outros átomos de hidrogênio, formando, assim, mais átomos de hélio. Então, reparem que vai chegar um momento que os átomos de hidrogênio vão acabar. E agora, o que a estrela vai ter no seu interior é o átomo de hélio. Então, pessoal, quando acaba o estoque de hidrogênio no interior das estrelas, a força gravitacional ela começa a sobressair em relação à força nuclear, porque cessa por um tempo a fusão nuclear, né, dos átomos de hidrogênio. Só que quando ocorre essa sobreposição da força gravitacional em relação à força nuclear, há uma contração, há uma compressão novamente da estrela, da massa da estrela. Isso aumenta a temperatura no seu núcleo, aumenta a pressão e a temperatura interna na estrela. E essa temperatura agora, ela vai ser suficiente para permitir a fusão dos átomos de hélio. Então, os átomos de hélio no interior da estrela, eles começam a se fundir, formando elementos químicos mais pesados. E aí, assim, a gente vai avançando na tabela periódica, ok? Então, isso vai ocorrer principalmente para estrelas mais massivas. Quanto mais massiva for a estrela, mais a gente avança na tabela periódica para a formação de elementos químicos cada vez mais pesados. Mas olha que interessante, o destino de uma estrela, ele depende então da sua massa. A massa da estrela é que vai determinar qual é o destino da estrela. Primeiro, estrelas muito massivas, a gente já viu, elas vão ter um tempo de vida menor, porque elas vão queimar mais rapidamente o combustível em seu interior. Estrelas menos massivas vão ter um tempo de vida maior. E a gente já pode ficar feliz, por quê? Porque o Sol, ele não é uma estrela muito massiva. Então, ele ainda tem muito tempo de vida. A gente está na metade do tempo de vida do Sol, aproximadamente. O Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e estima-se que o Sol vai durar até 10, 11 bilhões de anos, tá? Antes dele morrer, antes dele se apagar. É claro, né, pessoal, que pra gente o Sol ele é bastante massivo. Se a gente for comparar a massa do Sol em relação à massa do nosso planeta, olha só, o Sol ele corresponde a 99,9% da massa de todo o sistema solar. A massa de todos os planetas somados corresponde apenas a 0,1% da massa do sistema solar. Mas, para uma estrela, comparando com outras estrelas, o Sol ele não é tão massivo assim. Então, para comparar, pessoal, o tamanho do nosso Sol em relação à estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, o Sol ele é menor do que a estrela Sirius que está localizada na constelação de Cão Maior. Tá? Ela é a estrela alfa da constelação de Cão Maior. E aí, se a gente continuar essa comparação, olha só,
Comparando o Sol com outras estrelas presentes em outras constelações, então olha só, o Sol seria esse pontinho, aí a gente tem a Sírius, a Pollux, que é a estrela alfa da constelação de Gêmeos, essa Aldebaran é a estrela alfa da constelação de Touros, então são estrelas bem mais massivas do que o Sol. E, olha lá, a Rigel, que é a estrela beta de Órion, e a Betelgeuse, que a gente comentou no início da aula, que é a estrela alfa de Órion, que ela está morrendo, elas são estrelas muito mais massivas, ó, o tamanho delas em relação ao Aldebaran. E a Aldebaran, olha como ela é muito maior do que o Sol. Então, o fim da vida da Betelgeuse vai ser completamente diferente ao fim da vida do Sol. A Betelgeuse ela vai explodir formando uma supernova. E isso não vai acontecer com o Sol, tá? Só por curiosidade, Antares é a estrela alfa da constelação de Escorpião. Tá? Então, o que a gente vai ver é que, dependendo do tamanho da estrela, a gente vai ter um destino diferente. Então, o ciclo de vida do Sol ele vai ser bem diferente do ciclo de vida da Betelgeuse. Então, vamos conversar um pouquinho, primeiro, sobre o ciclo de vida de estrelas que são menos massivas, que têm uma massa ali próxima do Sol. Pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês uma animaçãozinha para a gente entender como é que é o ciclo de vida de estrelas pouco massivas ou com massa próxima da massa do nosso Sol. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o que mantém a estrela em equilíbrio é o balanço entre a força nuclear produzida pela fusão nuclear e a força gravitacional, porque são corpos muito massivos. Então, essas forças elas se anulam e a estrela ela se mantém em equilíbrio hidrostático por muito tempo. No caso do nosso Sol, esse equilíbrio durará cerca de 10 bilhões de anos, sendo que atualmente o Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos, ok? Mas vai chegar um momento que o hidrogênio dentro do Sol, que é o combustível para essa fusão nuclear, ele irá se esgotar. E aí, nesse momento, quando ocorrer a diminuição da concentração de hidrogênio dentro do Sol, o que vai acontecer é que a força gravitacional ela vai sobressair em relação à força nuclear, né? Porque não vai estar mais ocorrendo fusão nuclear em grande quantidade no interior do Sol. E aí a força gravitacional ela vai ser maior do que essa força gerada pela energia produzida na fusão nuclear. Isso vai fazer com que o Sol ele se comprima. A estrela ela vai diminuir de volume e isso vai levar a um aumento da temperatura interna, olha, até 100 milhões de graus Kelvin. Essa temperatura ela é suficiente para permitir a fusão de hélio formando carbono. E aí com isso, olha o que vai acontecer. A nossa estrela, né, no caso o Sol ou estrelas próximas, com tamanho próximo ao Sol, ela irá se expandir. A força gravitacional dela, nas camadas externas, ela não é tão elevada. Então, com esse excesso de energia produzido pela fusão entre os átomos de hélio, vai ocorrer uma expansão das camadas externas e ela vai aumentar de tamanho, formando o que a gente chama de uma gigante vermelha. Ela vai ter uma coloração de fato avermelhada porque a temperatura vai ser um pouco menor, já que a massa dela, né, vai ser muito grande comparado à quantidade de energia que ela está produzindo. Então, ela vai ter uma diminuição de temperatura. E nós vimos que estrelas menos quentes, elas têm uma coloração tendendo para o vermelho, tá? E aí ela vai aumentar de tamanho, tanto que ela vai engolir os planetas mais próximos, né? Que tem órbitas mais próximas, como Mercúrio, Vênus e a própria Terra, ela pode ser também engolida. Só que, mesmo ela se expandindo, ela não tem massa suficiente para que a força gravitacional leve a uma compressão tal que aumente a sua temperatura interna e os átomos de carbono comecem a se fundir. Então, não vai ter mais fusão, vai parar. Essa fusão nuclear ela vai cessar no interior da estrela. E vai chegar um momento que a camada externa da estrela ela vai ser expelida. Quando isso acontecer, quando essas camadas mais externas forem expelidas, vai gerar o que a gente chama de nebulosa planetária. Então, olha lá, vai ocorrer
expansão, a liberação das camadas externas, a formação de uma nebulosa planetária e o resto do núcleo da estrela, a parte central da estrela, vai formar o que a gente chama de anã branca, que a anã branca ela é um corpo extremamente massivo, só que com um volume muito reduzido. Então a massa será uma massa aproximada em relação à massa do Sol, mas com um volume próximo ao volume da Terra. Ou seja, é um corpo muito, muito denso. No interior da anã branca não ocorre mais fusão nuclear. Não ocorre mais fusão nuclear. Entretanto, ela ainda emite um certo brilho porque ainda ela está muito quente, né? Ela está muito aquecida. Mas vai chegar um momento que essa anã branca ela vai se esfriar. Então, com o tempo, ela vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. E espera-se que, em algum momento, ela pare de emitir luz e se transforme em uma anã negra. Só que, pessoal, a gente nunca viu isso acontecer. Porque o tempo que demora para uma anã branca se esfriar é maior do que o tempo total que a gente tem de vida no universo. Tá? A idade do universo ela é menor do que o tempo total necessário para que a anã branca se esfrie e forme uma anã negra. Anãs brancas existem, a gente tem várias anãs brancas, só que nenhuma até hoje se esfriou atingindo uma temperatura tal qual para a formação de uma anã negra, ok? Então esse é o destino provável do Sol e do nosso planeta, né? O nosso planeta será engolido quando o Sol ele atingir a fase de gigante vermelha. Então, pessoal, o destino provável de estrelas com massa próxima à massa do nosso Sol é esse, é de formar uma anã branca. Nesse processo, quando o combustível acabar, a estrela ela passa por uma fase de gigante vermelha, onde há uma expansão das suas camadas externas. Posteriormente, essa camada externa ela se espelha, formando a nebulosa planetária e o centro dessa estrela supercompactado vai formar a anã branca. O interessante é que existem inúmeras anãs brancas no nosso céu e a gente consegue observá-las porque elas emitem radiação eletromagnética, já que elas são corpos extremamente quentes. E elas estão se esfriando, né? Elas vão se esfriar e quando elas se esfriarem por completo, elas vão formar anãs negras. É o que a gente espera, mas a gente nunca viu a formação de uma anã negra porque o tempo para que isso ocorra é muito, muito grande, ok? Bom, então agora que a gente já sabe qual é o destino de estrelas pouco massivas como o nosso Sol, vamos entender o destino de estrelas muito massivas como a Betelgeuse. Na realidade, estrelas muito massivas, elas podem, no final da vida delas, gerar estrelas de nêutrons ou buracos negros. E aí a gente vai ver uma animação que explica mais ou menos como isso acontece. No caso de estrelas muito massivas, da ordem de 10 a 25 vezes a massa do Sol, o tempo de vida delas é mais curto. Enquanto o Sol ele tem uma vida aproximada de 10 bilhões de anos, essas estrelas elas vão durar cerca de 30 milhões de anos. E o processo inicial é o mesmo. Inicialmente, o combustível dessa estrela é o hidrogênio, que vai se fundir formando o hélio, que posteriormente vai se fundir formando o carbono. À medida que a força gravitacional aumenta e aumenta a temperatura interna da estrela, a gente vai escalando na tabela periódica. Entretanto, quando chegar no carbono, assim como a gente viu que ocorreu com estrelas menos massivas, há a formação de gigantes vermelhas. Nesse caso, como a estrela ela é muito massiva, a gente diz que formou uma supergigante vermelha. Só que a massa é tão grande dessa estrela, tão grande, que ela continua comprimindo o seu núcleo, levando a um aumento da temperatura. E essa temperatura no interior desse núcleo, ela aumenta drasticamente, chegando a 600 milhões de graus Kelvin. Essa temperatura permite então que o carbono comece a se fundir, formando outros elementos químicos, como neônio, oxigênio, silício, e assim a gente vai novamente escalando a tabela periódica, criando cada vez elementos mais pesados no interior das estrelas. E olha que interessante, como a temperatura da estrela ela não é uniforme, então existem regiões que são menos quentes e regiões mais quentes, elementos químicos diferentes vão sendo fundidos em regiões diferentes das estrelas. Com isso,
com uma massa muito grande e uma força gravitacional muito grande, isso gera uma compressão tal que chega a uma temperatura onde há a formação de ferro. Entretanto, a energia necessária para que ocorra a fusão do ferro, ela é maior do que a energia liberada no processo de fusão nuclear. Então, a partir daí, o ferro ele não consegue se fundir, né? Então a gente atinge 3 bilhões de graus kelvins para ocorrer a formação do ferro. Só que após isso, a gente não consegue mais atingir temperaturas suficientes para que haja a fusão do ferro. Então agora o que eu tenho é uma estrela supermassiva com um núcleo formado principalmente por ferro. E nesse momento, como o ferro não se funde mais, a força gravitacional ela supera a força nuclear. E aquele equilíbrio que mantinha a estrela intacta acaba. É nesse momento que toda a massa externa da estrela, olha só, toda a massa externa da estrela se compacta e é arremessada sobre um núcleo de ferro. E isso gera uma explosão muito grande, que é a formação de uma supernova, um dos espetáculos mais bonitos que a gente tem na astronomia. Isso acontece porque, imagina, é como se você estivesse jogando um material sobre uma imensa bola super densa de ferro. E ele retorna como numa espécie de explosão, é como se ele quicasse e retornasse. E aí a gente tem a formação de uma supernova. E aquele núcleo supermassivo daquela estrela, ele vai gerar o que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons? Então, a estrela de nêutron nada mais é do que o resultado do colapso de uma estrela muito massiva. E por que ela recebe esse nome, né? Estrela de nêutrons. Porque como a massa desse núcleo, dessa estrela que sobrou após a explosão da supernova, ela é extremamente alta, né? Então tem muita massa, consequentemente a força gravitacional é muito, muito grande. Isso faz com que haja uma contração muito grande da matéria no seu interior, de tal forma que os elétrons e os prótons, eles acabam se unindo, olha lá, formando nêutrons. Então, no final, o que a gente tem apenas no interior de uma estrela de nêutrons são nêutrons. E isso ocorre justamente pelo excesso de compactação da massa daquele núcleo que sobrou, né? Que é resquício do colapso de uma estrela massiva. Ok? No caso das estrelas supermassivas, que possuem uma massa maior do que 25 vezes a massa do Sol, o processo inicial é o mesmo. Então, o hidrogênio se funde em hélio, que se funde em carbono, que se funde em elementos químicos cada vez mais pesados, até chegar no ferro. O interessante é que o tempo de vida dessas estrelas é menor. Então, essas estrelas elas duram cerca de 5 milhões de anos. Por quê? Porque a temperatura no seu interior é muito alta, e isso faz com que o processo de fusão nuclear ocorra mais rapidamente. Assim, o combustível dessas estrelas ele acaba mais rapidamente. Ao final da vida dessas estrelas, ocorre também uma supernova. Só que essa explosão ela é tão intensa, porque a massa que cai sobre o núcleo de ferro ela é extremamente grande, que essa explosão ela produz energia suficiente para que ocorra a fusão nuclear de elementos químicos, formando elementos químicos ainda mais pesados. Então é aqui nesse momento que a gente tem a formação de vários outros elementos químicos presentes na tabela periódica. E ao final, o núcleo dessa estrela ele se compacta em um corpo com volume bastante pequeno, mas extremamente massivo, com uma massa maior do que as estrelas de nêutrons, que são os famosos buracos negros. Então, só para terminar, pessoal, o que são esses buracos negros? O buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional muito, muito intenso, porque ele possui uma grande quantidade de massa compactada em um pequeno volume. É tão intenso o campo gravitacional que nem mesmo a luz consegue escapar, por isso que ele recebe esse nome de buraco negro. Não é que o buraco negro ele saia sugando as coisas do universo. Na realidade, existe uma área, né, ao seu redor, um espaço ao seu redor, que é chamado de horizonte de eventos. É como se fosse um limite. Caso algum astro, né, algo ultrapasse esse horizonte de eventos, ele é atraído fortemente pelo buraco negro, pelo campo gravitacional do buraco negro, ok? Então, quando a gente entra na internet, né, e coloca buracos negros, pode aparecer essa foto de um buraco negro.
que é curioso que existe essa claridade ao redor. Essa claridade nada mais é do que a luz orbitando ao redor de um buraco negro, porque ela não ultrapassou o horizonte de eventos, entretanto ela está orbitando o buraco negro. Da mesma forma que no interior da nossa galáxia existe um buraco negro, o Sagitários A. E o nosso sistema solar ele está orbitando esse buraco negro. Então as estrelas elas orbitam buracos negros, que são corpos extremamente massivos e que possuem um campo gravitacional muito intenso. Da mesma forma que o nosso planeta orbita o Sol, que é um corpo muito mais massivo do que a Terra, o nosso sistema solar, o Sol, ele orbita também um buraco negro, ok? Então é comum que no centro de galáxias nós encontremos buracos negros e que as estrelas estejam orbitando esses buracos negros. Caso elas ultrapassem esse horizonte de eventos, né? Caso algum astro ultrapasse esse horizonte de evento, ele será atraído fortemente pelo buraco negro. E aí a gente não sabe exatamente, né, o que acontece lá no interior de um buraco negro e acho que a gente nem quer saber, beleza? Então, é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho sobre o ciclo de vida das estrelas, compreendido a diferença do ciclo de vida de estrelas que são estrelas menos massivas e estrelas mais massivas. E ainda bem, né, pessoal, que o nosso Sol ele não é muito massivo. Embora a sua morte a morte do Sol ela não será um espetáculo tão belo quanto será a morte da Betelgeuse, ele vai durar muito mais. E por falar nisso, eu vou terminar a aula então mostrando um videozinho que é uma representação do que seria a morte da Betelgeuse, como a gente viria isso aqui na Terra, o que aparecia no nosso, o que irá aparecer no nosso céu pra gente, ok? Então, até a próxima aula, fica aí com esse videozinho no final, beijinhos pra vocês, tchau, tchau! Pessoal, então olha só, isso aqui é a constelação de Órion, né? Então a gente tem ali a Betelgeuse e as Três Marias, que faz parte da constelação de Órion. E como a gente sabe, a Betelgeuse está no final da sua vida e por ser uma estrela bastante massiva, ela vai gerar uma supernova. Então o que a gente espera observar quando isso acontecer, quando a Betelgeuse explodir, é a formação dessa luminosidade, desse espetáculo no céu. Será como o surgimento de uma nova lua que pode durar meses ou anos no nosso céu, inclusive a gente vai poder observá-lo no céu diurno, esse espetáculo, não apenas no céu noturno, tá? Então é isso que a gente espera que aconteça, a gente torce para que a Betelgeuse se exploda quando a gente ainda estiver vivo, para a gente poder observar esse fenômeno astronômico belíssimo que é uma supernova, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima aula, beijinhos, tchau, tchau para vocês!